Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, te saudar com a paz do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Com muita alegria estamos na casa do Senhor mais uma noite, para juntos podermos adorar e servir ao nosso Deus. Estamos num tempo muito especial, um tempo de Santa Ceia, e nessa noite eu acredito que o Senhor há de falar muito especialmente ao coração de cada um de nós. Sem perdermos tempo, quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, no verso de número 32. Quero aqui reforçar aos irmãos a importância do seu envolvimento com a campanha dos embaixadores do Reino. Quero lembrar que além do carnê temos a opção do Pix. Você pode usar mensalmente para fazer a sua oferta de amor para a causa de missões. A mesa do Senhor nos reserva, sem dúvida, um mistério. E ao longo dessa tarde, ou para ser mais exato, desde o período da manhã, o Senhor falou no meu coração. Pode até cessar, tá? O Senhor falou no meu coração sobre o trecho da palavra de Deus, e eu quero compartilhar com você. Se encontra nesse texto de Atos, mas antes, diga ao seu irmão: o Senhor deseja falar conosco. Diga: nessa noite, o Senhor está nos revelando novos mistérios. Amém? Nós estamos no ano da manifestação da palavra de Deus em nós, do compromisso firmado na eternidade de renunciarmos em pecado. O texto que nós vamos ler é muito especial para o meu coração, para a visão do ministério. E apesar das circunstâncias, eu quero que você preste muita atenção. Leia comigo o texto que diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. 4:32. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 32 em diante. Faça uma revisão aí, por favor. Você encontrou? Diga amém bem forte. Então, vamos reiniciar a leitura. O texto diz: e era o coração e a alma dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Pai, nós mais uma vez oramos debaixo desta palavra. Eu, Pai, em concordância com o coração do teu servo, quero aqui me submeter à tua vontade e te pedir, Espírito Santo, que venha falar ao coração de cada um de nós. Traz, Senhor, sobre este lugar uma atmosfera de libertação, de cura. Ó Deus, que sofismas sejam quebrados, que toda resistência na alma seja removida, que a tua palavra possa ser pregada com toda a autoridade e ousadia, para que sejamos edificados no nome santo de Jesus. Você crê? Diga amém? Amém. Se assente, por favor.
Nós vamos nessa noite meditar a respeito da experiência vivida por um dos mais relevantes obreiros destacados ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, o nosso querido apóstolo Barnabé. A Bíblia nos mostra um destaque ainda maior para a vida do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro neste livro histórico que foi escrito pelo evangelista Lucas. O livro de Atos também é chamado de Praxis, porque era comum nos tempos antigos ser feito o registro dos atos de homens extraordinários. E a igreja, seguindo o costume da época, o costume literário, fez o registro através da vida do evangelista Lucas das experiências vividas por homens de Deus. O apóstolo Barnabé não tem no cânon sagrado do Novo Testamento o destaque de haver escrito uma epístola, embora eu algumas vezes já tenha destacado a desconfiança de que a epístola aos Hebreus tenha sido escrita por ele. Mas Barnabé, de acordo com a palavra de Deus, era um levita natural da ilha de Chipre, que era uma ilha do Mediterrâneo. Mediterrâneo é o mar que conecta a Europa, a Ásia e a região da África. E a ilha de Chipre fica posicionada nesse mar Mediterrâneo, também conhecido como Mar Grande, próximo à costa da Síria, mas ele também está ao alcance da região da Galácia e da antiga Ásia Menor. Chipre era uma das províncias do Império Romano. E chama atenção no texto o fato de que Barnabé, que era levita, tenha nascido, sido natural dessa ilha. A razão mais provável tem relação com o fato de que os levitas não tinham direito a terras, a herança entre os filhos de Israel. Quando nós lemos a palavra do Senhor, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 10, no verso 1, nós aprendemos ali com Moisés que os filhos de Levi não receberam o privilégio de herdar bens entre os seus irmãos. Na verdade, os levitas tinham como herança o próprio Senhor. E a Bíblia mostra para nós que todos os dízimos que eram arrecadados no culto ao nosso Deus eram destinados aos levitas para que eles pudessem exercer o seu ministério. E quero aqui destacar aos irmãos que a tribo de Levi, ela se divide em dois grupos sacerdotais. O grupo arônico, que são Arão e seus descendentes, que exerciam o sacerdócio no templo, eram os responsáveis por levar a iniquidade do povo, de fazer intercessão, mediação, enquanto os demais filhos de Levi eram cooperadores no ministério dos sacerdotes arônicos, e eles faziam a guarda do templo. E além disso, eles tinham a responsabilidade de servir aos sacerdotes, porque, de acordo com a palavra de Deus em Números, capítulo de número 3, entre os versos 7 e 9, eles são destacados como herança do Senhor para os sacerdotes. Então perceba que os levitas eram importantes na estrutura do culto, mas adiante eles são divididos em 4 grupos, e cada uma das casas levíticas guardava uma posição do tabernáculo e também tinha a responsabilidade de guardar e administrar alguns dos itens do templo. Mas a Bíblia nos mostra que eles, ao longo da história, trabalharam para que fosse viabilizada a adoração, montando e desmontando o tabernáculo, fazendo a sua manutenção, guardando e protegendo o tabernáculo e o templo. E a Bíblia acaba nos destacando Barnabé como sendo um membro integrante desta tribo. A questão é que a Bíblia destaca para nós que Barnabé possuía propriedades.
que ele era natural de Chipre. E o mais provável é que ele possuía propriedades sendo levita, porque essa propriedade não havia sido adquirida dentro do território de Israel. Então ele, em Chipre, era possuidor de terras e bens, mas em Jerusalém, na terra que o Senhor prometeu e deu aos seus irmãos, ele era apenas um levita. E aí preste atenção, porque na altura do capítulo 4 de Atos, a Bíblia destaca Barnabé como sendo parte da igreja do Senhor. Um homem que inclusive é destacado por estar depositando ofertas aos pés dos apóstolos. Então observe que nós também conjecturamos que muito provavelmente Barnabé é uma daquelas 3.000 pessoas que se converteu ao Senhor na festa de Pentecostes, ou festa de Sucote, ou festa da colheita, que aconteceu no 50º dia após a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Na mesma festa de Pentecostes em que o Espírito Santo foi derramado, e que os homens viram línguas repartidas como que de fogo, e falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a Bíblia, ali em Atos capítulo 2, destaca que os discípulos que estavam no cenáculo não falaram em línguas estranhas, mas falaram em outros idiomas, na língua dos elamitas, na língua dos medos, na língua dos sírios. E a Bíblia conta que enquanto eles falavam em outros idiomas, eles exaltavam, enalteciam os feitos do nosso Deus, magnificavam e glorificavam o nome do Senhor. E a Bíblia conta que era dia de Pentecostes e uma grande multidão se encontrava em Jerusalém. Você vai lembrar que muitos dos judeus que estavam em Jerusalém por ocasião da festa se impressionaram porque era ainda a 3ª hora do dia, ou 9 horas da manhã, e eles eram contados como homens que já estavam embriagados. Mas a Bíblia destaca que eles não estavam cheios de mosto, de vinho, não estavam embriagados de um porre, mas a Bíblia diz que eles estavam cheios com o Espírito Santo. Então veja que naquela ocasião, a festa de Pentecostes foi um tempo de restituição, porque a primeira data de Pentecostes, o primeiro 50º dia após a Páscoa, o Pessá, aconteceu em Êxodo capítulo 19, nos versos 18 e 19 de Êxodo. É destacado que ocorreu um grande evento. O Senhor dá aos filhos de Israel a sua lei, a Torá. O Senhor entrega aos filhos de Israel os 10 mandamentos. E por ocasião daquele evento, você deve lembrar, Moisés estava no alto, no cume do Monte Sinai, e lá ele teve visões da parte de Deus, recebeu instruções da parte de Deus. Ele recebe instruções a respeito do tabernáculo, a respeito do sacerdócio, a respeito dos utensílios do templo, da mesa dos pães asmos, da menorá. Ele recebe instruções a respeito do altar do incenso. Ele recebe do Senhor uma visão da eternidade, porque a Bíblia destaca o tabernáculo como sendo sombra de algo futuro. Então preste atenção aí, diga para o seu irmão, preste atenção. O que o texto começa a nos mostrar a partir de Atos capítulo 2 é que o evento de Pentecostes foi um grande evento, porque lá atrás, enquanto Moisés recebia revelações, os filhos de Israel no arraial se inquietavam porque Moisés demorava a descer do monte. E a Bíblia conta que então
Eles pressionaram Arão para que eles fizessem deuses, para os levar de volta à terra do Egito. E você deve lembrar que Arão pediu que eles trouxessem todo o ouro que eles possuíam, para que ele pudesse então fundir o ouro. E de acordo com o relato bíblico, Arão edifica 2 bezerros de ouro. E a Bíblia nos conta que, em meio à revelação, o Senhor falou com Moisés: desce, porque o teu povo se corrompe. E Moisés desce ao arraial. No pé do monte ele encontra com Josué, que era o seu moço, que o aguardava descer do monte e que não se contaminou com o povo. E a Bíblia conta que Josué ainda disse para Moisés: olha, eu ouço lá do arraial um alarido de guerra. E Moisés disse para ele: olha, o alarido que você está ouvindo não é alarido nem dos vencedores nem dos vencidos. Mas quando Moisés chega lá, ele quebra as tábuas da lei. E a Bíblia conta que naquela ocasião Moisés conclama entre os filhos de Israel, aqueles que eram por ele e pelo Senhor, e os levitas, a tribo de Levi, se posiciona ao lado de Moisés, e Moisés diz a eles: olha, hoje cada um de vocês apanha a sua espada, e com ela vocês vão ferir os seus filhos e os seus irmãos, para que a bênção do Senhor esteja sobre vós. E por ocasião daquele evento, os levitas feriram naquele dia de Pentecostes, ainda não oficializado pela lei, mas cronologicamente apontado pelo tempo em que eles estavam na península do Sinai. 3.000 homens foram mortos. Então preste atenção, porque em Atos 2, 3.000 homens são batizados. E o Senhor, naquele dia de Pentecostes, cumpre a profecia do profeta Joel, no capítulo de número 2, onde o Senhor diz que ele haveria de lhes restituir os anos perdidos, consumidos pelo gafanhoto, pelo pulgão, pela oruga, pela locusta. O grande exército que o Senhor havia enviado contra eles. Então veja que Deus havia prometido ao profeta Joel um tempo de restituição, ao tempo em que o povo havia sido infiel contra o próprio Deus. E para selar a restituição, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E entendemos pela palavra de Deus e pela fé que esta profecia de Joel se cumpre em Atos dos Apóstolos. E aí, em meio a esse mover de restituição e de derramamento do Espírito Santo, que Barnabé, o levita de Chipre, que muito provavelmente foi a Jerusalém para celebrar o dia de Pentecostes, se deparou com um grupo de homens que falavam em diferentes idiomas, magnificando os feitos de Deus. E preste atenção, Atos capítulo 2 também narra, registra a pregação do apóstolo Pedro, convocando todos os homens que estavam em Jerusalém ao arrependimento e à confissão dos seus pecados. Então, muito provavelmente, Barnabé é fruto deste mover do Espírito Santo e da comunicação do Evangelho de Cristo. Se ele era um viajante de Chipre com passagem por Jerusalém, muito provavelmente a experiência com o Espírito Santo, o batismo nas águas, o conhecimento de Jesus Cristo levou Barnabé a permanecer em Jerusalém. E em Jerusalém, ele tem a oportunidade de interagir com os apóstolos do Senhor. No capítulo 4 que nós lemos, você percebeu que era um só o coração e a alma de toda a multidão dos que criam em Cristo. Ao ponto de o texto destacar que nenhuma coisa do que cada um possuía era sua própria,
mas todas as coisas lhes eram comuns. Eles eram mais que uma comunidade, eram uma família espiritual, um só corpo. Eles estavam em unidade. E a Bíblia conta que por causa desse contexto, dessa atmosfera espiritual, por conta desse clima de avivamento, onde eles iam de casa em casa, compartilhando pão e orando, a Bíblia mostra que os apóstolos evidenciavam o poder de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição com muitos milagres, com muitos prodígios, com muitos sinais. E em meio a esse clima, onde a Bíblia destaca que não havia entre eles necessidade alguma, porque eles tinham compaixão uns dos outros, e cuidavam uns dos outros, e serviam uns aos outros, e consideravam que as suas posses não eram suas próprias, mas também dos irmãos. Então veja aqui, como exemplo para essa família espiritual, ou desta família espiritual para nós, Lucas destaca a história de Barnabé. Porque este levita desfaz de uma propriedade e traz o preço dessa propriedade até os pés dos apóstolos. Nesse momento, a Bíblia destaca que Barnabé deixa de ser chamado pelos irmãos de José de Chipre para ser chamado de Barnabé, que quer dizer filho da consolação ou filho do Espírito Santo. É interessante, porque a Bíblia em Atos 11, 24, narra a igreja em Antioquia. E a igreja em Antioquia, da Síria, foi uma igreja oriunda de um grande mover espiritual, resultante de uma perda significativa da igreja. Houve um diácono chamado Estevão. E esse diácono chamado Estevão, de acordo com a Bíblia, foi levado ao Sinédrio para ser inquirido a respeito da fé em nosso Senhor Jesus. E após dar o seu testemunho, a Bíblia conta que ele foi sentenciado à morte. Na ocasião, Saulo de Tarso, que também era uma cidade próxima a Chipre, também costeira no Mediterrâneo, estava por ocasião em Jerusalém. E ele foi testemunha da sentença de Estevão. E a Bíblia conta que ele retinha as capas daqueles que haviam de apedrejar Estevão. E a Bíblia nos mostra que Estevão é morto. Enquanto ele é apedrejado, ele dá testemunho de que os céus se abriram e que o Senhor Jesus estava à destra do Pai. Mas a Bíblia mostra para nós que a morte de Estevão foi o estopim para que os crentes de Jerusalém seguissem em direção a Fenícia, Chipre e Antioquia. Repita comigo: Fenícia, Chipre e Antioquia. Só que Atos 11, verso de número 19 diz que eles partiram de Jerusalém em direção a essas regiões sem pregar o Evangelho. Eles só compartilhavam das coisas que foram vividas em Jerusalém com os judeus. Os gentios, ou seja, os homens dessas nações, não foram evangelizados por eles até então. E eu quero destacar que a Fenícia, Chipre e Antioquia eram regiões estrangeiras, mas é importante destacar que nelas haviam importantes comunidades judaicas. E eles, chegando até lá, começaram a compartilhar o Evangelho de Cristo. E alguns homens de Chipre e Cirene, que entraram em Antioquia, falaram
aos gregos, aos gentios, sobre Jesus. E aqui acontece talvez a coisa mais extraordinária dentro da história da igreja no livro de Atos. O Evangelho ultrapassa o universo judaico e começa a ser pregado para pessoas de outras nações. E aqui em Antioquia ocorre uma extraordinária receptação da palavra de Deus. E os varões de Antioquia, os estrangeiros, os gregos que estavam lá, recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador. E por ocasião da grande quantidade de crentes gentios, a igreja de Jerusalém manda para Antioquia da Síria um homem, um obreiro chamado Barnabé. E Barnabé, enviado pelos apóstolos para Antioquia, compartilha com eles a palavra de Deus, exortando-os a perseverar no Evangelho. Preste atenção. Barnabé revela aqui ter uma extraordinária sensibilidade, porque sendo ele um profeta, um pregador, a Bíblia conta que ele percebe que aqueles novos crentes necessitavam de conhecimento das Escrituras. Então a Bíblia conta que ele manda trazer de Tarso Saulo, que nós também chamamos de Paulo. E a Bíblia conta que eles estiveram ali pelo espaço de um ano, ensinando a palavra de Deus. E em Antioquia da Síria, pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristãos. Diga para o seu irmão: os crentes, os salvos, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Cristão quer dizer pequeno Cristo, mostrando que os crentes reproduziam na sua maneira de falar e na sua maneira de agir o caráter de nosso Senhor. Então preste atenção, porque Barnabé tem essa característica. Ele é um homem missionário, temente a Deus, que veio da tradição judaica para Cristo. Um homem que se importava com o conhecimento, com o ensino. Um homem que se destacava porque, de acordo com Atos 11:24, só para nós registrarmos, uma vez que eu dei a referência, é chamado de homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. O texto ainda diz que ali, através da vida dele, muitos creram no Senhor. Você está acompanhando? Aleluia. Então preste atenção, porque é este Barnabé, este homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, que é um apaixonado pela obra de Deus, que está disponível para ser enviado pelo reino, para cuidar de pessoas. É esse homem que em Atos 4 está diante dos apóstolos, entregando o preço de uma propriedade que ele voluntariamente decidiu entregar como oferta ao Senhor. Só que eu quero destacar a você um detalhe. Diga para o seu irmão: não perca esse detalhe. Enquanto ele foi levita e não viveu o direito à propriedade, um levita não entregava ofertas. O levita recebia ofertas. Quem está entendendo isso? Amém. Enquanto levita, ele ministrava o povo, ele não era ministrado. Você está entendendo isso? Aleluia. Enquanto levita, ele recebeu do Senhor um direito, de acordo com a lei, de representar o Senhor no meio do seu povo. Mas em Atos, ele que era levita do Senhor em Israel, não está ministrando, nem está recebendo ofertas. Ele está sendo ministrado e está entregando. Se os levitas, a casa sacerdotal, era para os filhos de Israel a tribo mais relevante, porque eles eram os representantes de Deus no meio do povo de Israel. O que levaria um levita
a oferecer ofertas e a ser ministrado por outro alguém. Um levita só poderia entregar ofertas ou ser ministrado por um outro sacerdócio se ele reconhecesse que esse sacerdócio é maior que o sacerdócio dos levitas. Aleluia. E aqui está o segredo, porque Barnabé, na festa de Pentecostes, descobre um novo sacerdócio, e por isso eu quero chamar a sua atenção, pois o sacerdócio descoberto por ele é evidenciado quando no capítulo 5 de Atos, a partir do verso 1 e até o verso 11, a Bíblia narra para nós a experiência de Ananias e Safira, porque ele propôs no seu coração entregar o preço da propriedade e entregou. E seguindo o seu exemplo, Ananias e Safira também propõem no seu coração entregar para Deus o preço de sua propriedade. Eles determinam isso e votam esta oferta ao Espírito Santo. Mas a Bíblia conta que depois de vender o bem, depois de ter em mãos o valor do voto feito a Deus, Ananias retém parte do preço. E ao reter, leva a outra metade até o apóstolo Pedro. Só que quando ele deposita a oferta, o Espírito Santo desperta Pedro, que diz para Ananias: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Porque a propriedade não estava em teu poder, e vendendo-a o preço não era teu, porque você fez voto a Deus e não cumpriu. Porque você não cumpriu o voto. Você vê ali aqueles jovens, eles vão te carregar, e ele na mesma hora é fulminado. Mais adiante a mulher dele vem, e ela, de acordo com o texto, não sabia o que havia acontecido com o marido. E Pedro diz para ela: mulher, por quanto vocês venderam a propriedade? E ela diz: portanto, então por que vocês mentiram? Você está vendo aqueles jovens, eles levaram o teu marido e vão te levar também. E ela também é fulminada. E isso aconteceu diante dos olhos de José de Chipre, diante dos olhos de Barnabé. E sabe o que ele descobre? Ele descobre que o novo sacerdócio deveria ser temido, porque o Deus do novo sacerdócio é o mesmo Deus do antigo sacerdócio. E como ele era levita, certamente ele lembrou de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que acenderam fogo estranho no altar do Senhor e foram fulminados. E ali José, Barnabé, tem a percepção de que aceitar a Jesus, de que receber o Espírito Santo, o habilitou a viver um novo tempo em sua vida, um tempo da restauração, do temor de Deus, da reverência a Deus, da adoração a Deus. Ele percebe que ter reconhecido o sacerdócio de Cristo não representou perda, mas ganho. E ele sabe agora que os sinais que os apóstolos operavam, os milagres, os dons derramados, eram apenas algumas das evidências da real presença de Deus no meio dos discípulos de Jesus Cristo. Aleluia. Então preste atenção, porque Barnabé, na condição de levita, reconhece que o sacerdócio de Jesus, do qual ele foi convidado a fazer parte,
era um sacerdócio superior ao sacerdócio dos levitas. E não era só porque ele imaginava ser, mas porque haviam evidências claras disso. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 7. Os capítulos 5, 6 e 7 vão tratar exatamente do conflito doutrinário entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. No capítulo de número 5, o escritor aos Hebreus começa destacando o papel dos sacerdotes, o papel intercessório. E ele, falando sobre o papel dos sacerdotes, destaca que Cristo recebeu um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero que você preste atenção nisso, porque de acordo com a história bíblica, antes que Abraão tivesse descendentes, houveram sacerdotes na terra que representaram o Senhor. Abraão, em Gênesis capítulo 14, se encontra com este sacerdote denominado Melquisedeque, que quer dizer rei de justiça. Este sacerdote também era um governante da cidade de Salém. E no encontro entre Abraão e Melquisedeque, o texto nos conta que Abraão lhe entregou os dízimos. Repita comigo: Abraão lhe entregou os dízimos. E Melquisedeque abençoou Abraão. Repita comigo: Melquisedeque abençoou Abraão. Então preste atenção, porque antes que Abraão fosse constituído, havia um sacerdócio na terra estabelecido, e esse sacerdócio impedra sobre a vida de Abraão a bênção do Senhor. Você está acompanhando isso aí? O texto vai nos contar que Abraão é o representante de uma grande nação quando ele se encontra com Melquisedeque, porque apesar de Abraão ainda não ter filhos, todos os seus descendentes estão contidos nele. Amém, irmãos? A Bíblia diz que eles estavam nos lombos de Abraão. Então observe que o escritor aos Hebreus vai destacar este evento. Primeiro porque ele entende que Jesus, o nosso Senhor Jesus, foi constituído Filho de Deus. E Salmo capítulo 2, verso de número 7 afirma que Jesus recebeu o direito de filho por decreto. Preste atenção, porque esse mesmo escritor aos Hebreus destaca que Jesus é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o que Davi registra em Salmo 110, verso de número 4. Então veja que o sacerdócio dos levitas é constituído depois do sacerdócio de Melquisedeque. E quando os levitas são constituídos, eles são instituídos sacerdotes por força de um mandamento. Mas o sacerdócio de Melquisedeque, além de ser mais antigo, e por essa razão superior, porque o texto vai nos ensinar que o maior abençoa o menor e não o menor abençoa o maior. Além disso tudo, o texto vai nos contar que, apesar do Mestre Jesus haver nascido numa tribo diferente da tribo de Levi, a tribo de Judá, ele recebeu por juramento o título de sumo sacerdote. E aqui você vai perceber
que o juramento se sobrepõe à promessa. Então, se sobrepõe ao mandamento. Por isso eu quero que você leia comigo o capítulo 7, a partir do verso de número 6. Porque o escritor aos Hebreus vai nos provar que Barnabé não errou como levita ao entregar ofertas para um apóstolo. Vai provar que Barnabé não errou como levita a entregar ofertas e se submeter à autoridade de um dos enviados de Jesus. Preste aí atenção. Leia comigo a partir do verso 4, por favor. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e o abençoou, e abençoou o que tinha as promessas. Preste atenção, quem tinha as promessas de Deus? Abraão. E quem abençoou Abraão? Melquisedeque. Você está acompanhando isso? Aleluia. O que Abraão ouviu? Sai da sua terra, sai da sua parentela e da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas em ti serão benditas todas as famílias. Você está acompanhando aí? Amém. Abraão recebeu a promessa de Deus. Só que quando ele chegou em Canaã, ele encontrou em Salém um homem que conhecia o Deus que ele não conhecia. Ele encontra um sacerdote do Deus que o chamou. E esse sacerdote o abençoou. Então veja aí o verso de número 9. O texto diz, verso 8: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Repita comigo: até Levi, que pagou dízimos, que recebeu dízimos, pagou dízimos. Diga: de Abraão até Levi, que recebeu dízimos, pagou dízimos. Então veja que entre Abraão e Levi nós temos uma ordenança divina, onde eles receberam despojos, receberam ofertas. Você está acompanhando isso? Glória a Deus. Mas através de Abraão, até mesmo Levi, que estava nos lombos de Abraão, amém? Como semente, até Levi entregou dízimos. O que a Bíblia está mostrando? Está mostrando que o sacerdócio levítico está sujeito ao sacerdócio de Melquisedeque. E é exatamente isso que Barnabé revive quando ele recebe o Evangelho e compreende que Jesus é sumo sacerdote, porque ele ofereceu a Deus o sacrifício. E o próprio Cristo, tomando o sangue da expiação dos nossos pecados, entrou no Santo dos Santos para oferecer por mim e por você. Diga para o seu irmão: por mim e por você. Sacrifício pelos pecados. Então veja que Barnabé, ao entender o papel vicário de Jesus, ao aceitar Jesus como Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo, ao reconhecer Jesus como sumo sacerdote eterno, ele não pensou duas vezes. E mesmo o levita,
ele entregou ofertas ao Senhor. Então eu quero que você olhe com atenção para esse texto, porque o texto mostra que Barnabé foi educado desde a infância para servir a Deus no templo. Barnabé foi educado desde a infância para, nesse serviço sacerdotal, receber ofertas dos seus irmãos. Você está acompanhando? Ele foi ensinado que ele era herança de Deus para os sacerdotes, que ele deveria estar santificado para representar ao Senhor. Mas ele ouviu a mensagem do Evangelho. E o Evangelho, manifestado naqueles dias, leva Barnabé a uma nova percepção sobre o reino de Deus. E por isso, Barnabé é surpreendido com a notícia de que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Levi. A primeira evidência disso é que até Levi entregou ofertas para Melquisedeque. A segunda evidência, olha aí a sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 7, verso de número 11. Porque aqui o escritor aos Hebreus vai começar a defender que a graça de Deus é superior à lei. Então veja só o que ele diz: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que outro sacerdócio se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? O que ele está começando a dizer para nós aqui é que o povo de Israel, durante toda a sua história, teve no tabernáculo e no templo sacerdotes segundo a ordem de Arão, sacerdotes da tribo de Levi. E esses homens colocavam estolas sacerdotais, roupas de linho fino, eles se purificavam, eles sacrificavam animais, eles levavam até o altar, eles acendiam o altar, colocavam pães na mesa dos pães asmos, acendiam o incenso. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e todos os dias, todo o processo, todo o trabalho era feito de novo, e repetido de novo, e repetido outra vez. Mas mesmo com todo o empenho dos levitas, todo o empenho dos sacerdotes, nenhum homem, a Bíblia diz que nenhum deles foi aperfeiçoado. Então ele aqui está fazendo uma indagação, um questionamento: se o sacerdote dos levitas aperfeiçoasse alguma coisa, que necessidade haveria de outro sacerdote ser levantado? Porque Jesus não é um sacerdote como os antigos. Repita comigo: Jesus é sacerdote de uma nova aliança. Diga: de uma nova aliança. Diga: de uma nova aliança. Por isso que a igreja não tem levitas, porque os levitas não pertencem ao novo. Você está entendendo isso? Os levitas pertencem à aliança antiga. O que Barnabé descobre? Ele descobre que o seu ministério levítico foi substituído por um novo sacerdócio, porque o sacerdócio que ele fazia parte, com todo esforço, com toda a dedicação que os levitas tinham, não foi capaz de aperfeiçoar nada. É por isso que o músico do Novo Testamento não pode se comparar ao músico do Antigo. Os ministros de dança do Novo Testamento não podem se comparar aos ministros de dança do Antigo Testamento. Os cantores da Nova Aliança não podem se comparar com os cantores da Antiga Aliança, porque o ministério levítico está aquém do ministério de Cristo. Se você entendeu isso, dá glória a Deus. Glória a Deus.
atenção, porque o apóstolo responsável pela carta aos Hebreus, que provavelmente foi um judeu, que conhecia a liturgia do culto judaico, a rotina do templo, escreve a carta aos Hebreus e destaca aqui que o sacerdócio levítico não foi capaz de aperfeiçoar o povo debaixo da lei. Aleluia. Pelo que no verso 12 ele diz: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar, a tribo de Judá, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá e certamente concernemente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Repita comigo: segundo a virtude da vida incorruptível. Como é que os levitas eram levantados? Eram levantados porque a lei mandava que todo descendente de Levi fosse um sacerdote levítico. Como é que os sacerdotes arônicos eram levantados? Bastava nascer na descendência de Arão, porque a lei defendia que eles deveriam ser. Mas como é que é levantado um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? O texto diz que a ordem de Melquisedeque só levanta sacerdotes segundo a virtude de uma vida incorruptível. O que o texto está nos contando? Está contando que o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, exige santidade irrepreensível, incontestável, uma vida sem corrupções. Aleluia. Para ser sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não basta nascer da família de Levi, não basta nascer na descendência de Arão, é necessário ter uma vida incorruptível. Aleluia. Então preste atenção, porque Jesus não foi levantado segundo o mandamento, mas ele foi levantado segundo a sua vida incorruptível. E por que isso? Porque nada, repita comigo, nada pode ser eterno se não for santo. Nada pode ser eterno se não for santo. E é por isso que ele está destacando o texto de Salmo 110, verso 4, onde o Senhor jurou a si mesmo: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O pai jurou para o filho. O pai, por decreto, confiou ao filho este título. O detalhe é que nós temos aqui um conflito entre a lei e a graça. E o escritor aos Hebreus está desfazendo o conflito. Porque ele diz no verso de número 19: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ele está dizendo que, olha, o mandamento da lei, o cerimonial levítico, está sendo encerrado, cessado, ele acabou, porque se tornou inútil. E o que tornou o sacerdócio levítico inútil? O que tornou o sacerdócio dos levitas inútil é o fato de haver um sacrifício perfeito diante de Deus. E não há mais necessidade de que animais sejam sacrificados. Aleluia. Não há necessidade de que o sacrifício seja repetido. Não há mais a necessidade de um pecador
recorrer ao altar diferentes vezes por um mesmo pecado. Ele está aqui nos fazendo compreender que a lei não foi capaz de salvar. Em 2 Coríntios 3:7, 2 Coríntios capítulo 3, verso 7, o apóstolo Paulo diz que o ministério da lei é a morte. Tudo que a lei fez ao longo de toda a história não foi salvar, mas matar os homens. Porque o objetivo da lei é revelar que eu e você somos pecadores. A lei diz não matarás, a lei diz não furtarás, a lei diz não adulterarás, a lei diz não darás falso testemunho. A lei opera para apontar o limite entre a obediência e a desobediência. Mas Paulo escreve em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos os homens transgrediram a lei. Todos os homens transgrediram a lei. Repita comigo: todos os homens transgrediram a lei. Diga: todos os homens pecaram. Diga: nenhum homem pôde ser salvo pelo sacerdócio dos levitas. Diga: o sacerdócio dos levitas não tem força pela lei para salvar. Por isso o escritor aqui aos Hebreus diz no verso 19: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Veja que nenhum sacerdote assumiu a função sacerdotal, nenhum levita se tornou levita debaixo de um juramento. Porque eles nasceram sacerdotes, eles eram reconhecidos sacerdotes. Você está entendendo isso? Mas Jesus não tinha, por nascimento, na tribo de Judá, o direito de exercer o sacerdócio. Ninguém da tribo de Judá foi sacerdote antes dele. Mas ele recebeu do próprio Deus, do próprio Pai, essa intitulação. O Pai jurou, dizendo: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, para que ele fosse fiador de uma melhor aliança. Diga para o seu irmão: Jesus é o fiador do nosso pacto eterno. Ele está entre nós e Deus, dizendo para o Pai: Pai, eu garanto, o meu sangue é o preço, é a garantia. Diga para o seu irmão: ele está mediando, sendo o sumo sacerdote da nossa aliança com Deus. Nós não merecemos, mas ele está intercedendo por nós. Você pode achar que não vale nada, mas por mim e por você, ele nos comprou com o seu sangue, que de acordo com o apóstolo Pedro, vale mais do que ouro, vale mais do que prata, vale mais do que pedras preciosas. Olha só o que o escritor aos Hebreus fala sobre os sacerdotes do passado. Ele diz: olha, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número. Faça assim comigo: olha, foram muitos os sacerdotes. Diga: um grande número.
Sabe por que eles foram feitos em grande número? Leia aí comigo o texto. Porque pela morte foram impedidos de permanecer. Aleluia. Todos os sacerdotes da casa de Arão, todos os levitas da tribo de Levi, que foram constituídos para servir no templo, para interceder pelo povo, para expiar pecados, para cuidar do altar, para cuidar do templo, todos eles foram impedidos de permanecer no ministério porque morreram. Todos eles tiveram que ser substituídos porque morreram. E porque morreram, eles eram substituídos. E os que substituíam também morriam. Mas veja só o verso 23, 24. Mas este, quer dizer Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Barnabé depositou em ofertas aos pés dos apóstolos, porque ele entendeu que fazia parte, antes de conhecer a Cristo, de um ministério vitalício, um ministério que dura por toda a vida. Mas quando ele aceitou a Jesus, ele passou a fazer parte de um ministério perpétuo, que dura para sempre. Eu quero abrir aqui uma observação. É por isso que os cantores, os músicos não podem bater no peito e dizer que são levitas. Você não pode ser, porque você pertence a uma nova classe de sacerdotes. Você não vai ministrar diante do Senhor só durante a sua vida. Você que foi comprado pelo sangue de Jesus para ser para Deus rei e sacerdote eternamente, foi constituído pelo sangue de Jesus para ministrar para todo o sempre. Diga para o seu irmão: nós somos chamados à santidade, porque o sacerdócio real exige que sejamos santos. Foi por isso que Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16: sede, pois, santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Eu e você estamos estabelecidos por Deus dentro de uma nova dimensão sacerdotal. Eu e você não fomos enxertados em Arão. Eu e você fomos enxertados em Jesus Cristo. Aleluia! Então você está entendendo que Levi, representado em Barnabé, ou Barnabé representando os levitas, quando recebe o evangelho, ele descobre o sacerdócio que abençoou Abraão, porque Abraão se tornou pai de muitas nações, porque ele foi abençoado por alguém maior que ele. Diga para o seu irmão: você vai ser bem sucedido, porque aquele que nos abençoou é maior que nós, é maior que Levi, é maior que Arão, é melhor que Jacó, é maior que Isaac, é maior que Abraão. Diga: aquele que te abençoou se chama Melquisedeque, é Jesus Cristo, o Senhor. Diga: eu e você fomos conectados à eternidade através de Jesus. Você está entendendo isso? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Quando nós nos aproximamos do altar, quando nós vamos aos pés dos apóstolos, nós estamos indo de encontro ao sacerdócio eterno de Cristo. Aleluia! Então preste atenção, porque ele segue defendendo que a graça é maior que a lei. Aleluia. Que o sacerdócio de Jesus é maior que o sacerdócio de Levi. Que o sacerdócio de Cristo é perpétuo e o sacerdócio de Levi é vitalício. E ele vai nos revelar uma outra coisa.
Os sacerdotes, segundo a ordem de Levi, são homens fracos. Abra aí comigo a sua Bíblia, em Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não necessitasse, preste atenção, nós precisávamos desse sumo sacerdote. Repitam comigo: inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime, mais elevado que o céu. Aleluia. Nós precisávamos de um sacerdote assim. E ele diz que ele é um sacerdote diferente dos demais, porque ele não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer a cada dia sacrifícios, primeiro pelos seus pecados, depois pelo do povo. Por isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Todos os sacerdotes da casa de Arão, antes de orar pelo povo, precisavam oferecer sacrifício por eles mesmos. Precisavam se purificar de novo, porque eles mesmos eram homens falhos, pecadores, fracos. Você está entendendo isso? Aleluia. Diga para o seu irmão que intercede por nós: é santo, puro, imaculado. Diga: o nosso sacerdote não comete pecados. Diga: ele é mais sublime que os céus. Glória a Deus, aleluia. Ele é mais elevado que o céu. Aleluia. Veja só, a lei, verso 28, constitui sumos sacerdotes homens fracos. A lei de Moisés, o mandamento de Moisés, constituiu como sacerdotes homens fracos. Mas a palavra do juramento, que juramento? O juramento de Deus. Diga para o seu irmão: o decreto do Altíssimo. O juramento de Deus, que veio depois da lei, constituiu um filho perfeito para sempre. Moisés deu a lei. A lei produziu sacerdotes e levitas. Os sacerdotes ministraram no altar, purificaram-se a si mesmos e purificaram o povo. Ofereceram animais, e mais animais, e mais animais. Mas depois da lei, o nosso Deus fez um juramento. E nesse juramento, ele constituiu um filho perfeito, sacerdote para sempre. Então preste atenção: o sacerdócio de Jesus é o sacerdócio que faz mediação entre Deus e os homens. Veja o que Paulo diz a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 14. 2 Timóteo 2,14. Você encontrou aí? Diga para o seu irmão: vamos ler a palavra do Senhor. Vamos lá. 2 Timóteo 2,14. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Pula aí para o verso de número 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade.
Repita comigo: qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Nós fomos constituídos sacerdotes segundo essa nova ordem sacerdotal, e nela não há espaço para o pecado. Olhe nos olhos do seu irmão. Você quer ser sacerdote em Cristo? Diga: afaste dos seus lábios toda iniquidade. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga para o seu irmão: sacerdotes reais. Diga: sacerdotes diante de Deus. Aí, primeiro capítulo de Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 5. João, as 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que era, e que é, e que há de ser, há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Reis e sacerdotes. Olhe nos olhos do seu irmão. Jesus nos fez para Deus e Pai, sacerdotes e reis. Diga: foi o sangue dele que nos transformou em reis e sacerdotes. Preste atenção. Na ocasião do sacrifício de Jesus, quando ele no Calvário estava administrando o seu sumo sacerdócio e oferecendo a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados, narra a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Que véu é esse? O véu do lugar santíssimo, o véu do santo dos santos. Mas o véu do santo dos santos era antecedido por um outro véu, o véu do lugar santo. Repita comigo: o véu do santo dos santos rasgou de alto a baixo. Mas havia outro véu, o do lugar santo. Ou seja, havia o átrio onde todos podiam chegar, o lugar santo onde só os sacerdotes podiam entrar, e o lugar santíssimo onde só o sumo sacerdote podia entrar. Amém? Quando Jesus morreu na cruz, o véu do lugar santíssimo, do santo dos santos, rasgou, mas o do lugar santo não. Diga para o seu irmão: o santo dos santos é acessível a todos que passarem pelo lugar santo. Quem entra no lugar santo hoje tem acesso ao Santíssimo, mas nem todos que vão ao átrio podem entrar no lugar santo. Porque para entrar no lugar santo tem que ser sacerdote. Diga para o seu irmão: o lugar santíssimo está aberto para aqueles que entram no lugar santo. O que isso quer dizer, apóstolo? Quer dizer que Barnabé entendeu que o sacerdócio de Jesus deu a ele, levita, o direito de entrar num lugar aonde nenhum outro levita havia entrado. Jesus Cristo
deu a ele, na condição de levita, o direito de ministrar num lugar onde somente os sumos sacerdotes podiam entrar. Aleluia. Mas para isso acontecer, ele precisou ser purificado com o precioso sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E talvez você esteja alegre por haver chegado nos átrios. Diga para o seu irmão: você está nos átrios. Diga: você está nos átrios do Senhor. Diga: nos átrios tem louvor, nos átrios tem adoração. Diga: nos átrios acontecem ofertas. Diga: mas só tem glória. Aleluia. No lugar santíssimo. Glória a Deus. Ou seja, para você experimentar o contato com a glória, você vai ter que passar pelo véu. Aleluia. Mas para isso acontecer, você vai ter que romper com tradições. Para isso acontecer, você vai ter que se submeter a uma nova aliança. Aleluia. Glória a Deus. Não há como cozer remendo novo em pano velho. Diga para o seu irmão: você precisa costurar remendo novo em pano novo. Não se pode colocar vinho novo em odre velho. Você está entendendo isso? Glória a Deus. O que Barnabé entendeu, ele entendeu que enquanto ele era José de Chipre, as coisas não funcionavam na nova aliança. Aleluia. Você está entendendo? Deus santo. Aleluia. Porque a nova aliança estabeleceu uma nova lei, um novo mandamento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E esse novo mandamento, essa nova aliança no sangue, está revelada, meu Deus, obrigado, está revelada na figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Preste atenção, Barnabé teve um grande companheiro de missão, chamado Saulo. Foi Saulo que ele mandou chamar em Tarso quando ele estava ministrando em Antioquia. Foi Saulo que estava do lado dele quando pela primeira vez os crentes foram chamados cristãos. Aleluia. Saulo estava com Barnabé em Atos 13, quando profetas e mestres oravam a Deus e o Espírito Santo falou: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quando Barnabé foi pela primeira vez chamado apóstolo, em Atos 14, Saulo estava com ele também. Aleluia. Então imagine, Saulo, que era fariseu, judeu de nascença, que foi formado aos pés de Gamaliel, caminhando ao lado de Barnabé, que era levita de Chipre. Glória a Deus. Imagine só, os dois conversando sobre a lei e os profetas. Que profundidade, Alain. Aleluia. E é por isso que Paulo escreve aos Coríntios e diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Aleluia. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Aleluia. E depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Diga: o Novo Testamento. No meu sangue. Diga: no meu sangue. Diga: no meu sangue. Diga: no meu sangue. Não é o sangue do bode, não é o sangue do bezerro, não é o sangue do carneiro, não é o sangue, sabe, da novilha. É o sangue dele. Diga: o sangue dele. O sangue de Jesus. Diga: no sangue de Jesus foi firmada uma nova aliança, um novo pacto, um novo sacerdócio, uma nova geração de sacerdotes está sendo levantada. Aleluia. É por isso que Jesus confundiu a mulher samaritana, porque ela disse para ele: Senhor, mestre, Moisés disse que em
Samaria, no Monte Gerizim, onde ele ordenou a bênção. É o verdadeiro lugar da adoração. Mas os judeus dizem que em Jerusalém. Jesus disse para ela: mulher, vem a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores não estão mais presos à tradição, a lugares. Diga comigo, os verdadeiros adoradores estão conectados com Cristo pelo seu sangue. É interessante porque o sangue de Jesus é ordenado na Santa Ceia em sua memória. Comemos o pão em sua memória e bebemos o cálice em sua memória. Repita: o pão e o cálice em sua memória. Mais uma vez: o pão e o cálice em sua memória. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo 20, 24. Êxodo 20, verso de número 24. Êxodo 20, 24. Você encontrou? Veja só. Vamos ler do verso 22. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, em todo lugar em que eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Diga para o seu irmão: no sacrifício, no altar, apresentado a Deus, é ordenada a bênção. Esse é um princípio desde o Antigo Testamento. Deus falou com Moisés: olha, toda vez que os filhos de Israel quiserem edificar um altar, ali ele fala do altar de terra, mas também podia ser um altar de pedra que não fosse lavrado. Eles edificavam um altar e colocavam um sacrifício em cima. Aí sabe o que acontecia? O sacrifício era apresentado a Deus, e Deus abençoava o povo. E o Senhor mandava que o holocausto fosse apresentado em memória do seu nome. Foi isso que Deus ordenou para Paulo. Foi isso que Deus deu a Paulo de novidade. Ele falou: Paulo, você não vai mais precisar erigir altar de terra, erigir altar de pedra, não vai mais precisar de sangue de animal para fazer memória ao meu nome. Aleluia. Toda vez que você for fazer memória ao meu nome, você vai apanhar o pão e vai apanhar o cálice. O pão e o cálice. Glória a Deus. E o pão e o cálice vão trazer honra à memória de Cristo. Que memória? A memória da sua vida derramada sobre o altar. Você está aqui hoje. Diga para o seu irmão: você era um José de Chipre. Diga: você foi levita. Hoje você é um sacerdote real. Diga: hoje você está ligado a Deus por um novo mediador. Diga: Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Diga: Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus pagou o preço por nós. Você está compreendendo isso? Glória a Deus. Por isso nós faremos nessa noite memória dele. Aleluia. Você pode se alegrar nisso? Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que mais me impressiona em Barnabé? É que em algum momento ele pensou assim:
Eu quero ter bens. Eu quero ser rico. Mas aqui em Israel eu não posso ser rico. Então os pais dele, desejando ser bem-sucedidos, ter posses, eles pensaram: nós vamos para fora de Israel. E lá em Chipre não tem tribos, amém? Não tem bênção espiritual sobre a terra não é herança espiritual. Lá em Chipre basta juntar dinheiro e comprar uma casa, comprar um terreno. Lá em Chipre o levita é só José. Quem está me entendendo? Glória a Deus. E muitas pessoas saíram do habitat da benção para ser quem sonhavam, não quem precisam ser. Muitas pessoas abriram mão da santidade para ter coisas. Só que tudo que há no mundo passa. Casa passa, carro passa, dinheiro acaba. Vai chegar um tempo em que mesmo tendo dinheiro você não vai ter força para escalar, fazer caminhada, trilha, não vai poder viajar, voltar na casa de veraneio. Vai chegar um tempo em que não vai adiantar nada ter título de levita, não vai adiantar nada ter bem, propriedade. Você precisa cair na real enquanto é tempo e parar de manipular a tua religião, parar de manipular a tua fé. Porque tem um monte de gente fazendo fora da igreja coisas que não faz aqui dentro, porque o apóstolo vai ver, porque o pastor vai ver, porque a bispa vai ver, o diácono vai ver. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: se você mentir, o Espírito Santo vai ser fulminado. Meu Deus. Glória a Deus. Quando Ananias e Safira morreram, Barnabé percebeu que o lugar em que ele estava pisando o pé é santo. Se no ministério de Moisés o monte fumegou, nos tempos de Jesus, no ministério de Jesus, desce fogo do céu. Diga para o seu irmão: o Espírito Santo quer te lamber nessa noite. Mas o Espírito Santo não lambe com fogo qualquer um. Diga para o seu irmão: ele lambe os que permanecem no cenáculo. Diga: ele lambe os que estão em oração. Diga: ele lambe os que permanecem reunidos. Diga: ele lambe os que estão esperando a promessa com fé. Diga para o seu irmão: não sai de Jerusalém até que seja revestido com o poder do alto. Diga hoje: o Espírito Santo vai mudar teu nome. Chega de ser José, vira Barnabé hoje, filho do Espírito Santo, filho da consolação. Diga para o seu irmão: seu nome vai mudar aqui. Você está preparado para isso? Diga: eu quero mudar de nome. Meu Deus, então vai acontecer. Só que só muda de nome quem muda de sacerdócio. Diga para o seu irmão: precisamos chegar no outro patamar. Foi isso que Paulo revelou aos Efésios, quando disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Foi isso que Paulo contou aos Colossenses quando disse: buscai as coisas que são do alto, as que são de cima. Porque o Senhor não quer te ver mais perdendo tempo numa aliança inútil, num pacto, num testamento inútil. O Senhor não quer que você invista a sua vida num nível ministerial que não pode aperfeiçoar ninguém. O Senhor está te chamando a um nível ministerial aonde o sangue de Jesus aperfeiçoa tudo. Então, se você quer ser aperfeiçoado, se coloque de pé. Diga para o seu irmão: levita nunca mais.
Diga, eu sou sacerdócio real. Diga, eu sou um sacerdote santo. Diga, eu vou ser rei e sacerdote. Barnabé, para ter propriedade, precisou abandonar o sacerdócio, porque nenhum levita podia ter herdade. Mas em Cristo, eu e você não somos só sacerdotes, somos também reis. E preste atenção, a nossa bênção não está na terra, a nossa bênção está nos céus. Sabe qual é a porção do sacerdote? Pergunta para o seu irmão, qual é a porção do sacerdote? A porção do sacerdote é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu passei essa tarde, irmãos, refletindo sobre isso. O Senhor é a minha herança. O Senhor é a minha porção. É por isso que Jesus ministrou aos discípulos, dizendo: entendam isso, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam. Jesus estava nas entrelinhas dizendo: o novo sacerdócio tem algo maior para você. Mas alguns insistem em se doutrinar com coisas que não edificam. Aleluia. Jesus aponta as coisas do alto e alguns correm para as coisas de baixo. Você não vai subir. Diga para o seu irmão: nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Luciano subirá com uma mensagem que tem um texto parecido com: até que nada mais importe. Aleluia. Alguns não querem viver assim, porque quando começam a se dedicar às coisas de Deus, você começa a se desprender das coisas da terra. Aí parece loucura, mas a Bíblia diz que as coisas de Deus parecem loucura para os que perecem. Diga para o seu irmão: eu não vou perecer. Porque eu creio no sacrifício de Jesus. Feche os seus olhos. É pelo sangue. Diga comigo: é pelo sangue. Diga: é pelo sangue. Diga: é pelo sangue. Não é pelos envelopes, é pelo sangue. Não é pelas nossas obras, é pelo sangue. É pelo sangue. É pelo sangue. Então ouçam aqui os obreiros: quando você oficiar no templo, não oficie como os sacerdotes que vão perecer. Oficie no templo como os sacerdotes que vão viver para sempre. Aleluia. Quando você for dançar aqui, meu Deus, não dance como alguém que um dia vai perder o fôlego, vai perder a força, vai perder o vigor. Dance como alguém que vai dançar para sempre. O que nós estamos vivendo não vai acabar. Não vai acabar. Diz para o seu irmão: não vai acabar. Diga isso aqui: não vai acabar. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras do Mestre não vão passar. Passará céu e terra, mas a palavra dele não vai passar. Nós vamos adorar para sempre. Nós vamos adorar para sempre. Adorar para sempre. Adorar para sempre. Adorar para sempre. Adorar com os anjos. Adorar com os santos. Adorar com os seres viventes. Aleluia, Senhor. Glória. Sou livre. Erga as mãos, erga as mãos, erga as mãos. Sou livre. Mais uma vez: eu sou livre, eu sou livre.
sou